Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós estamos numa série de exposições nesta carta tão preciosa que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto. E com certeza Deus tem algo de muito especial para nós nesta série. Então, 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje nós vamos considerar do verso 13 até o verso 25 desse capítulo. Palavra do Senhor para o nosso coração. Nesta série eu estou usando a versão King James atualizada. Então, para aqueles que estão acompanhando na internet, para você que está aqui, na série de Coríntios a gente resolveu usar a King James atualizada, que eu achei mais clara na tradução. Diz assim a palavra de Deus: sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém à tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? É possível que esteja dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas mais não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que nos ajude, nos oriente e nos edifique à luz da sua palavra e fale ao nosso coração de uma forma todo especial. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome.
Senhor, eu quero te agradecer pela bênção, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede neste momento de mais uma vez estarmos diante da tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser, palavra que transforma a nossa vida. E eu quero te agradecer por esta série na Carta aos Coríntios, que tem abençoado a minha vida, abençoado a vida do teu povo, de irmãos e irmãs, não só aqui na nossa igreja, mas além fronteiras, através da internet. Ó Deus, fala mais uma vez ao nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá discernimento espiritual, luz, intrepidez e a aplicação através do teu Espírito Santo para a nossa vida. É assim que eu te oro, meu Pai, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Obrigado, amigo. Meus irmãos, o tema da nossa exposição nesta manhã, dando sequência à série na Carta aos Coríntios, é línguas, adoração e o uso correto do amém no culto. Línguas, adoração e o uso correto do amém no culto. Penso eu que esse tema resume muito bem o que nós acabamos de ler. Mas para que a gente possa entender esse texto, à guisa de introdução, eu preciso trazer à sua memória algumas coisas de forma muito rápida, mas senão a gente perde o sentido do texto. Nós estamos, nesta série da Carta aos Coríntios, no capítulo 14. E este capítulo 14, ele está dentro de um bloco temático da Carta aos Coríntios, que trata sobre culto. Capítulo 11, 12, 13 e 14. O tema destes capítulos é culto, é adoração, louvor, oração, pregação, liturgia, tudo aquilo que está relacionado com o culto. E na primeira exposição deste bloco temático, eu destacava que, quando falamos aqui de culto, nós não estamos falando do culto da vida, do culto doméstico ou do culto que nós prestamos de forma individual. Nestes capítulos, Paulo está falando sobre o culto público, o culto solene, o culto que nós prestamos enquanto igreja, comunidade, povo do Senhor, e Paulo está regulando esta atividade litúrgica, este momento de adoração. No culto individual, no culto doméstico, ou no culto que eu presto a Deus com a minha vida, existem alguns elementos e algumas coisas que, embora legítimos, não pode existir no culto público, porque o culto público ele é comunitário, ele tem a ver com a comunidade. Mas eu recomendo que, se você perdeu as mensagens anteriores, vá lá no canal da nossa igreja e veja as outras pregações. Já foram mais de 30 pregações na Carta aos Coríntios, e veja principalmente essas pregações do capítulo 11, 12, 13 e do capítulo 14. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, quando Paulo chega no capítulo 14, após ele ter falado sobre o problema da ceia, o problema da participação das mulheres no culto, a distribuição e o uso dos dons espirituais no capítulo 12, e aquela questão do amor no capítulo 13, que, como já ressaltei inúmeras vezes, não tem nada a ver com casamento. O capítulo 13 de 1 Coríntios tem a ver com culto, com edificação da igreja.
Ele chega no capítulo 14, e o capítulo 14 pode ser resumido em 3 palavras, que nós já destacamos aqui. A primeira palavra é edificação. A primeira palavra que define o capítulo 14 de 1 Coríntios é edificação. Paulo está falando que no culto público, o alvo tem que ser a glória de Deus e a edificação da igreja. Quando nós nos reunimos aqui para adorar, nós viemos aqui para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, prestar a Ele a honra e a glória devido ao seu nome, mas nós viemos também para ser edificados, sermos edificados. Precisamos sair daqui edificados com as orações, com os louvores, com a pregação, com a vida no altar do Senhor. Segunda coisa que define o capítulo 14, a segunda palavra, é entendimento ou inteligibilidade. Paulo vai colocar aqui que no culto público é preciso haver edificação, e ele trata isso de forma muito clara, principalmente do verso 1 ao 5, e depois do verso 6 ao 12, que nós já consideramos também, Paulo vai colocar que no culto público tem que haver entendimento, tem que ser inteligível. Não pode existir nada no culto que não passe pelo meu entendimento, pela minha inteligência, pela minha razão. Eu não posso ter no culto algo misterioso. Não. Se eu estou no culto, adorando a Deus, se eu estou aqui cultuando ao Senhor, para que eu seja edificado e a comunidade seja edificada, é preciso que haja nos elementos de culto, na oração, no louvor, na pregação, em tudo aquilo que está sendo realizado, é preciso que haja entendimento, inteligibilidade. Capítulo 14, versos 6 ao 12, que nós consideramos. E a terceira palavra é ordem. Ordem. A partir do verso 26 até o final, que vai ser a próxima mensagem, no outro domingo, né, porque domingo que vem é o aniversário da igreja, a palavra que define o último parágrafo deste capítulo é ordem. Paulo vai colocar em ordem a liturgia daquela igreja, do culto daquela igreja. E ele vai dizer, olha, quando vocês se reunirem, ou quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem uma exortação, mas que tudo seja feito com decência e ordem. O culto não pode ser uma bagunça. O culto tem que ter começo, meio e fim. O culto tem que ter uma sequência lógica. O culto tem que ter alguém que traz a doutrina, o louvor, a edificação para a igreja. Há espaço para a manifestação dos dons no culto, mas que tudo seja feito com decência e ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Pois bem, no verso 13 até o verso 25, que nós acabamos de ler, e que nós estamos dando sequência a essa exposição do capítulo 14, Paulo continua falando sobre o princípio da inteligibilidade no culto, que foi o tema da mensagem anterior. Do verso 6 ao 12, ele defendeu esse princípio, de que é preciso haver entendimento no culto. E agora, do verso 13 até o verso 25, Paulo vai aplicar esse princípio que ele acabou de defender, do verso 6 ao 12, ele vai aplicar para duas realidades na igreja. Primeiro, ele vai aplicar para a vida dos crentes, e segundo, ele vai aplicar para a vida daqueles que não são crentes. Dois aspectos interessantes. Do verso 13 até aqui, mais na frente, quando ele chega no verso 19, você vê que ele vai aplicar para os crentes.
esse princípio do entendimento, da inteligibilidade no culto. E do verso 20 ao verso 25, ele vai aplicar esse mesmo princípio para a realidade do descrente. O que acontece quando o descrente está na igreja e o culto está acontecendo, quando há entendimento ou quando não há entendimento, qual vai ser o impacto disso na vida de uma pessoa que é descrente. Então, com a sua Bíblia aberta, eu queria que você olhasse para o texto, para que a gente possa ir considerando e tirando lições para a nossa vida, e você vai ver que esse texto é mais atual do que a gente imagina. Porque, muito embora Paulo esteja falando aqui de um problema da igreja de Corinto, que não estava sabendo lidar com o culto, com a liturgia, com o ambiente de adoração, dando ênfase principalmente ao dom de línguas, às manifestações espetaculares. E talvez você diga assim, mas isso foi lá na igreja de Corinto. E Paulo está normatizando, Paulo está chamando a casa à ordem. Quando a gente olha para a realidade dos nossos dias, em boa parte da igreja evangélica brasileira, nós vemos que esse texto é mais atual e oportuno do que a gente imagina. Porque uma das coisas que Paulo vai colocar aqui é, como é que eu posso dizer amém na hora do culto, se eu não entendi o que está sendo dito? Como é que a congregação pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, se aquilo que está sendo comunicado, seja através das orações, seja através do louvor, seja através da pregação, não passa pelo entendimento da pessoa? Como é que você pode dizer amém? Amém significa assim seja. Você está concordando com a outra pessoa. Então eu estou orando aqui e você está aí dizendo amém. Assim seja, Senhor. Amém. Mas se eu estou falando em línguas, como é que você vai dizer amém se você não entendeu? Se eu estou cantando em uma língua estranha, como é que você pode dizer amém se você não entendeu o que está sendo comunicado? Então você só pode dizer amém, você só pode confirmar se você entendeu o que está sendo comunicado. Aí eu pergunto para você, o que acontece nas igrejas, na grande maioria das igrejas? O cara está contando uma desgraça lá na frente e o irmãozinho está todo por fora dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Porque virou um chavão. Até para pregador, quando não sabe o que vai dizer, quando falta o conteúdo, quando ele não estudou devidamente, aí ele preenche as lacunas na fala dele com aleluia, amém, língua estranha. Porque faltou o conteúdo. Então, olha para o texto e vamos ver aqui o que é que Paulo diz. Sendo assim, versículo 13 do capítulo 14. Sendo assim, ou por isso, e quando nós olhamos para isso aqui, essa primeira palavra do texto, você já nota que o que Paulo vai dizer agora tem tudo a ver com o que ele acabou de falar. Por isso, sendo assim, em virtude disso, só que o que ele acabou de dizer? Olha aí o verso 12, para que você possa entender a sequência lógica do verso 13. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, por isso, portanto, ou seja, ele está usando aqui essa expressão que traz a conclusão do pensamento anterior para chamar a atenção para aquilo que ele vai falar. Vocês são desejosos dos dons espirituais. Vocês amam os dons espirituais e não tem problema. A igreja de Corinto amava os dons espirituais, buscava os dons espirituais.
Não tem problema nisso. Em nenhum momento Paulo é contra o uso dos dons espirituais, até mesmo o dom de línguas. Muito embora tenha alguns teólogos reformados e até de linha cessacionista, que vão dizer, não, Paulo está sendo contra o dom de línguas. Não, Paulo não está sendo contra o dom de línguas. Paulo não pode ser contra algo que é do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus dá à igreja e distribui como ele quer para a edificação da igreja. Não há problema em buscar os dons, inclusive o dom de línguas. Agora, o que Paulo diz? Vocês estão buscando os dons? Procure amadurecer, procure buscar aqueles que produzem a edificação para todo o corpo de Cristo. Lembre-se que o princípio primeiro é edificação da igreja. Você está buscando os dons, meu irmão? Você está querendo um dom espiritual? Você está querendo uma manifestação do Espírito na sua vida? A primeira pergunta que você tem que responder é: isso vai edificar a igreja em quê? Vai trazer edificação para a igreja? Para o corpo de Cristo? Sendo assim, levando em consideração esse princípio que ele acabou de dizer, sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está regulando o uso do dom, e ele já falou sobre o dom nos versículos anteriores. Ele não é contra o dom, mas ele está dizendo, olha, se vocês buscam o dom, e também o dom de línguas, não tem nenhum problema. Agora, se você vai falar línguas na igreja, se você está recebendo essa manifestação, e se você busca esse dom de línguas na casa do Senhor, sendo assim, ore para que você possa interpretar. Porque senão não vai ter edificação para a igreja. Senão não vai fazer sentido no contexto da casa do Senhor. Então, sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Aqui já começam as polêmicas desse texto, porque, primeiro, que Paulo está falando aqui de uma língua que é necessário que exista da parte de Deus um dom e uma ação espiritual para que aquela pessoa possa interpretá-la corretamente. Isso leva a nossa mente mais uma vez para aquela discussão. Que língua é essa que Paulo está falando? São idiomas humanos? Que língua é essa? Se é idiomas humanos, então eu não preciso orar para interpretar, eu só preciso conhecer a gramática, aquela língua, o inglês, o coreano, seja lá o que for. Então, muitos estudiosos vão dizer, não, aqui não está tratando de idioma, aqui está tratando de um fenômeno espiritual, que aquele que tem o fenômeno, e ele vai usar esse fenômeno na igreja, Paulo está dizendo que ele tem que orar. Se ele recebeu o dom de línguas, ele tem que orar, se ele vai usar na igreja, se ele está usando em casa ou para edificação pessoal, sem nenhum problema. Mas se ele vai fazer uso desse dom na comunidade, no contexto de culto, ele tem que orar e pedir a Deus o dom também da interpretação, para que ele interprete corretamente e comunique aquilo que está sendo dado. Ou orar para que Deus levante outra pessoa que tem o dom de interpretar aquela língua. E pode ser que Deus use um irmão, ou levante alguém, ou tenha alguém na comunidade, se for idiomas, para interpretar aquele idioma. O ponto é que Paulo está dizendo, aquele que fala língua, na igreja, esse é o contexto, ore, fale com Deus, busque a Deus, para que você interprete aquela língua. Pois
Olha a sequência do texto. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora. Ou como diz algumas versões, ora bem. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Veja o que Paulo está colocando aqui, meus irmãos. Eu preciso muito da sua atenção e da sua misericórdia para a gente poder entender esse texto, mesmo que você tenha uma linha diferente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de um dom, um fenômeno que acontece e que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que ele já defendeu anteriormente, mas que quando acontece na vida da pessoa, nem ela mesma entende o que está falando, a menos que ela ore pedindo a Deus a interpretação daquilo que ela está dizendo. Se nem ela entende, imagine quem está ouvindo. Se eu que recebi o dom, eu estou falando em línguas e eu não entendo o que eu estou dizendo, imagine quem está presente, quem está ouvindo, quem não recebeu o dom. Imagine alguém que nem cristão é, se essa pessoa vai entender. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito mais profundo. Ele está dizendo assim: sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em línguas, meu espírito também ora. O meu espírito ora bem. E aí os exegetas, os tradutores da Bíblia, eles quebram a cabeça para traduzir o que Paulo está dizendo aqui. Porque no texto grego, a palavra espírito, pneuma, não tem como você saber, pela simples palavra que está no texto grego, se Paulo está falando do Espírito Santo, com E maiúsculo, ou se ele está falando do espírito humano. Até porque ele está colocando aqui um possessivo, o meu espírito. Então isso leva alguns exegetas a dizer assim, nós podemos ter algumas possibilidades aqui. Primeiro, quando Paulo diz assim, pois se eu oro em língua, meu espírito também ora, ou ora bem, Paulo está falando aqui do seu espírito enquanto constituição psicológica. Ele está falando aqui do seu ser interior. E aí ele vai fazer um contraste entre o espírito e a mente. Entre o seu ser interior e a sua mente, a razão. Então ele diz, quando eu estou falando em línguas, o meu espírito, o meu ser interior, ele está orando bem. A minha alma está orando. Mas a minha mente não recebeu o comunicado, a interpretação, então fica infrutífera. Isso aqui é interessante. Porque como é que eu posso ser edificado, e ele já defendeu isso anteriormente, se a minha mente fica infrutífera? O problema é que nós achamos que nós só somos edificados através daquilo que nós compreendemos. Nós temos uma visão muito filosófica, racionalista. Então Paulo, ele está dizendo assim, olha, o meu espírito ora. E como diz algumas versões, ora bem, meu espírito está orando, está diante de Deus. Lembra da definição que eu dei de línguas aqui? Que eu acredito que seja uma das definições, muito embora seja polêmica, eu acredito que chega próximo do que Paulo está dizendo. O que é o fenômeno das línguas, de acordo com o capítulo 14, principalmente lá no verso 2, quando Paulo define? É quando nós estamos tão cheios
do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, que Deus manifesta esse dom no nosso espírito, na nossa alma, e a nossa alma não consegue mais se expressar diante de Deus em palavras compreensíveis. Eu não consigo mais falar. É um fenômeno do espírito que está acontecendo ali. Há um gozo, há um regozijo, há algo diferente ali no meu espírito que está acontecendo, que eu estou me expressando diante de Deus e a minha alma não consegue expressar isso em palavras compreensíveis. Agora, Paulo está dizendo, a minha mente fica infrutífera, é improdutiva. Segunda coisa que os estudiosos falam desse texto, é que quando Paulo está falando aí, meu espírito ora bem, Paulo estaria falando do Espírito Santo. Meu espírito aí poderia ser traduzido com E maiúsculo, dizendo assim, quando eu oro em línguas, o meu espírito, e aí Paulo está tomando o Espírito Santo como seu, ele ora bem em mim, no meu espírito. E se essa for a interpretação correta, ela está fazendo jus a Romanos capítulo 8, verso 26. Olha o que diz aí, Romanos 8, 26. Vamos ver o que diz? Olha o que Paulo diz aqui, capítulo 8, verso 26. Do mesmo modo, o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, gemidos inexprimíveis. Então, o que Paulo estaria dizendo aqui se a interpretação for essa? Paulo está dizendo, olha, quando eu estou orando em línguas, o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo, que ele tem tanta intimidade que ele está tomando como seu, ele está intercedendo através da minha alma, do meu espírito, porque eu não consigo mais nem orar como convém. Mas ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, com palavras impossíveis de serem traduzidas. Então, é o Espírito Santo que está orando em mim, no meu espírito, está falando comigo. Mas como é uma ação do Espírito Santo de Deus no meu espírito, a minha mente, ela não está entendendo, a minha razão, ela não está entendendo o que está acontecendo ali no âmbito da alma, do meu ser mais interior. Isso também estaria de acordo com Atos capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz Atos 2, 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. E você sabe muito bem que o que aconteceu ali em Atos foi um fenômeno interessantíssimo. Eles falaram e cada um ouvia na sua própria língua. Ali eram idiomas. Mas o ponto é que o Espírito estava falando no coração deles, na alma deles, no espírito deles, e produziu esse fenômeno na vida daqueles irmãos. Pois bem, eu vou seguir aqui a linha do Dr. Gordon Fee, que é o principal comentarista da carta aos Coríntios que eu tenho consultado, que ele faz uma junção entre essas duas ou três linhas. Ele diz o seguinte, que muito embora o contexto aqui vá mostrar que Paulo está fazendo um contraste, mais na frente a gente vai ver, entre o meu espírito, ou essa constituição psicológica interior, e a minha mente, a minha razão, o meu entendimento,
nesse verso aqui, 14, Paulo está falando deste orar do Espírito, ou desta ação do Espírito no meu espírito. Ou seja, quando você lê aqui, pois se eu oro em uma língua, meu, aí coloque o E maiúsculo, barra o E minúsculo, Espírito. Porque seria tanto o Espírito Santo como o meu espírito, porque ele está agindo no meu espírito. Então, é o meu espírito que está orando, mas ele só está orando por causa da ação do Espírito Santo nele. Então, é o Espírito Santo agindo no meu espírito. Agora, a minha mente está infrutífera. Aí o que é que Paulo vai colocar? Diante disso, diante do que ele acabou de dizer, de que, olha a sequência de Paulo. Meu irmão, você recebeu o dom de línguas, você recebeu essa capacidade do Espírito Santo de falar em outras línguas, seja idiomas, seja esse fenômeno sobrenatural que nós acabamos de colocar. Ok, se isso está servindo para a sua edificação pessoal, ou você está usando isso no ambiente da sua devoção doméstica, do culto lá na sua casa, do seu culto individual, sem problema. Agora, se você vai falar línguas na igreja, então ore, peça a Deus para lhe dar o dom de interpretação, ou dar o dom de interpretação a alguém, para que aquilo que vai ser falado edifique a comunidade, pois você está orando bem. Veja que Paulo não está criticando aqui, meu irmão, por favor. Ele está dizendo, o meu espírito está orando bem, mas a minha mente está infrutífera. Eu não estou entendendo. É bom, mas eu não entendi. E no contexto da igreja, só pode ter aquilo que deve ser entendido. Diante disso, o que fazer então? Proibir o dom de línguas? Proibir esse fenômeno, como alguns cessacionistas defendem e querem? Paulo vai terminar o capítulo dizendo assim, não proibais o falar em línguas. Ele vai dizer mais na frente, dou graças a Deus porque falo línguas mais do que todos vocês. Então, Paulo não está sendo contra o dom. Mas o que ele vai dizer é, diante disso, diante desse fenômeno de que se eu estou falando língua, o meu espírito, na ação do Espírito Santo, está orando bem, mas a minha mente fica infrutífera, diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou proibir? Não. Aí ele diz, orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Eu vou fazer as duas coisas. E eu louvo a Deus por isso aqui, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus não está nem aí para que tipo de crítica você tem ou de teologia que você tem. Aqui é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, o que eu vou fazer então? Ele já deu a dica, mas agora ele vai normatizar. Então eu vou fazer o seguinte, eu recebi o dom de línguas, e eu oro em línguas, eu vou orar em línguas, mas eu vou orar também com a minha mente, com o meu entendimento. Eu vou pedir a Deus a graça de interpretar, de entender aquilo ali, ou eu vou pedir a Deus que levante alguém para que interprete isso. E se não acontecer isso, ele vai dizer mais na frente, cale-se, fique você e Deus ali, mas não perturbe o culto. Então eu vou orar no Espírito, eu vou orar de acordo com esse fenômeno que está sendo defendido aqui, mas ao mesmo tempo eu vou buscar a razão, o entendimento. Eu vou buscar fazer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas aí ele acrescenta algo interessante. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Lembre-se que Paulo está descrevendo um culto na igreja primitiva. E é interessante quando a gente lê esse capítulo, e a gente vai ver, principalmente quando
considerado o verso 26 ao 40, que você vê aqui um culto muito espontâneo. A igreja está no seu nascedouro, a igreja está vivendo aquele momento de um derramar do Espírito Santo de Deus na vida dela, e você vê aqui um culto onde tem oração, louvor, pregação, onde você tem aqui manifestação dos dons, profecia, línguas. E Paulo está falando aqui de um fenômeno, cantar no Espírito. E os estudiosos não sabem muito bem o que é isso. E alguns querem até negar o que está sendo dito aqui. Porque o que é que Paulo está dizendo quando ele fala de cantar no Espírito? De acordo com o contexto. Trocando em miúdos de forma bem simples. Ele está falando de que fenômeno? Ele está falando do fenômeno do dom de línguas, que é preciso interpretação. Então ele diz, eu vou orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar em línguas. Mas eu vou orar também com a minha mente. Eu vou cantar no Espírito. O que seria cantar no Espírito? Seria cantar fazendo uso desse dom. Agora, o que os estudiosos discutem é, como é que era isso aqui? Nós não sabemos. Talvez o louvor naquele contexto lá, e a igreja sempre cantou, uma das características da igreja de Cristo é que ela canta, ela louva ao Senhor. Então havia o louvor comunitário, mas poderia haver louvores espontâneos. E aí alguém se levantava para cantar, cheio do Espírito Santo, e ou cantava um hino, um cântico espiritual inédito, ou ele estava cantando um salmo, um hino de louvor a Deus no Espírito. Mas o que Paulo está defendendo aqui é, se eu vou cantar no Espírito, ok, eu vou cantar no Espírito, mas eu também vou cantar com a minha mente. Ou seja, a música que o Espírito Santo está dando para eu cantar na igreja, não pode ser uma música que não passa pela minha mente, pelo entendimento e pela compreensão dos irmãos. Ela tem que ser inteligível. Pode até ser que o Espírito Santo me deu algo espontâneo, inédito, e que eu falei em línguas e comecei a cantar em línguas. É preciso que haja a interpretação para a edificação da igreja. E se não há interpretação, cale-se, fale você sozinho com Deus e não atrapalhe o culto. Agora, o que Paulo está falando aqui é algo extraordinário. Eu não proíbo a oração em línguas, eu não proíbo esse cantar, esse louvor espiritual, mas eu preciso que passe pela minha razão, pelo meu entendimento. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, como nós precisamos disso aqui. Porque nós vivemos hoje uma dicotomia muito séria nas nossas igrejas. Se por um lado tem aqueles que priorizam a espiritualidade, esse sobrenatural, esse fenômeno do Espírito para dar o ar de superioridade ou de uma espiritualidade exacerbada, como era o caso da igreja de Corinto, né? Por que eles queriam falar línguas? Por que eles queriam cantar de forma espiritual? Porque é algo assim que chama atenção. Chama atenção. E aí tem pessoas, olha, foi o Espírito Santo que me usou e tal. Olha, o Espírito Santo acabou de me dar uma música. Aí quando ele vai cantar a música que o Espírito Santo deu, né, Gutenberg? Não tem ritmo, não tem melodia, a letra é toda errada. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse que dá uma música sem pé, sem cabeça, sem teologia, contrariando a Escritura, contrariando a palavra de Deus? Que Espírito Santo é esse?
O Espírito Santo não pode dar algo que vai de encontro à palavra, à Bíblia. Não pode dar algo assim. Mas, por outro lado, a gente precisa ter muito cuidado, porque principalmente nós que pertencemos a uma igreja histórica, tradicional, nós temos o outro extremo, de medir tudo pela nossa razão, pelo nosso entendimento, de medir tudo pela filosofia da nossa mente, de não buscar a direção do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito. Meu irmão, você pode ser músico, doutor, PhD, formado na melhor universidade de música do mundo, e você pode fazer uma letra que não vai mudar a vida de ninguém. Você precisa pedir o Espírito Santo de Deus para agir na sua vida, para que aquela música, aquela letra, aquele hino, aquele cântico que você está produzindo, possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus para transformar vidas. É a mesma coisa do pregador. Meu irmão, você pode ser eloquente, doutor, falar grego, hebraico, aramaico, idiomas dos mais diversos, fazer o esboço mais bem feito do mundo, do ponto de vista homilético. Você pode dar um show de retórica, de conhecimento, de tudo. Se tiver vazio do Espírito Santo, meu irmão, é discurso barato. É vazio. Mas o que nós temos que fazer? Orar com o Espírito e orar com o entendimento. Cantar no Espírito e cantar com entendimento. Pregar cheio do Espírito Santo, mas pregar cheio do Espírito Santo não significa dizer que você não estudou, que você não se preparou, que você não está expondo o texto de acordo com o vernáculo, com as características linguísticas do texto, levando em consideração a sintaxe do texto. O Espírito Santo não dispensa isso. Então não venha com essa história de que ser espiritual é algo que foge de você também buscar o conhecimento. Não. As duas coisas devem andar juntas. E Paulo está dizendo, diante disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar no Espírito, mas eu vou também orar com a minha mente. Eu vou cantar no Espírito, mas eu vou cantar com a razão. Eu vou buscar as duas coisas. A intimidade com o Espírito Santo e a inteligência, o entendimento. Porque uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser espiritual e ser intelectual também. Uma coisa não exclui a outra. Mas, infelizmente, nós vamos para os extremos. Quando é muito intelectual, é pouco espiritual. Quando é muito espiritual, não gosta de ler, não gosta de estudar. Aí é um santo homem, é uma santa mulher de Deus, ora de dia e de noite, mas quando abre a boca, só diz besteira. Era melhor ficar caladinha. Porque não conhece, não estuda, não lê, não pesquisa. E aí quando abre a boca, fala o que não deve. É santa, é salva, vai para o céu, mas precisa passar por isso aqui. Então Paulo está dizendo, diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a mente. De outra forma, ou de outra maneira, se você louvar a Deus, ou se você der ação de graças a Deus, com o seu Espírito, nessa dimensão pura e simplesmente do fenômeno espiritual interno no seu espírito, através da ação do Espírito Santo, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém à tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Veja o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Paulo está doutrinando aquela igreja. Meu irmão, se não for assim como eu estou dizendo, de outra forma, você vai estar louvando a Deus, você vai estar dando graças a Deus, ações de graças, mas aí tem ali presente um indouto. A palavra no grego é
idiotez. Está ali um idiota. Alguém sem conhecimento, que não é esclarecido. E aqui tem uma discussão grande. Quem é esse idiota aqui? Quem é esse menos esclarecido? É crente, não é crente? Mais na frente ele vai usar essa mesma palavra para os descrentes. Alguns querem defender que a ideia aqui é que tem pessoas ali que não são esclarecidas, talvez novos convertidos. Gente simples, gente humilde, gente que não recebeu o dom, é crente, mas acabou de chegar na igreja, não tem o dom de interpretação, não conhece nem as coisas espirituais ainda, é novo convertido, está ali. Ou então um descrente que está ali. Aí você está lá na frente orando em línguas, cantando. E o irmão, ou a pessoa simples, menos esclarecida que está ali, como é que ela vai dizer amém? O que é o amém? Assim seja. Como é que ela vai dizer o amém à tua ação de graças, visto que não entende o que você diz? Aí Paulo continua. É possível que esteja dando graças muito bem. Veja que ele não está criticando aqui o fato de você pura e simplesmente falar em línguas. Ele está dizendo, você pode estar dando graças muito bem no seu espírito, sendo edificado. Lá no seu espírito, o irmão está cheio do espírito, está falando que é uma bênção. Você pode estar dando graças muito bem, mas o seu semelhante não está sendo edificado. Ele não está recebendo a edificação. Ele não está sendo instruído da forma correta. Ele não recebeu a comunicação devida naquele culto. Então, o que você fez? E veja, meus irmãos, o que Paulo vai colocar aqui, mais na frente, a gente vai ver, é que às vezes a pessoa está fazendo isso por pura infantilidade, ou até mesmo para se apresentar. Porque tem gente que ela chega no púlpito e ela começa a falar em línguas, ou cantar em línguas, ou expressar dons miraculosos. Ela não está preocupada com a edificação da igreja, ela está preocupada de se promover, de mostrar que é espiritual, que está acima da média, acima dos demais, que é mais crente, mais cheio do Espírito. Era o que estava acontecendo em Corinto. Lê o texto como um todo. Por que eles queriam o dom de línguas, principalmente? Porque é o dom que coloca você em evidência. Imagine você falando em línguas, seja um fenômeno sem explicação, como nós colocamos aqui, a alma balbuciando diante do Senhor, gemidos inexprimíveis. Seja você, de repente, é usado pelo Espírito Santo para falar numa língua que nunca você estudou. Você está falando em japonês, está falando em coreano, está falando um dialeto que você nunca estudou. E aí, o povo está olhando e dizendo assim, olha, veja como Gutenberg é espiritual. Quando ele pega o microfone, ele, olha, o Espírito Santo usa ele dá logo assim uma rajada de língua, de glória. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas pentecostais, e eu vou com todo carinho, eu amo os meus irmãos, e você prega um sermão, às vezes de 1 hora, 1h10, que é o tempo que eu prego, e quando eu termino de pregar, sabe aquele dia que Deus abençoou você, né? Porque a vida do pregador é um gráfico. Tem dia que você está lá em cima, o Espírito Santo desceu, abençoou, e você traz aquela mensagem assim que o povo sai empolgado. Tem dia que você está lá embaixo, que você termina de pregar, se tivesse um buraco aqui no púlpito, você entrava. Porque foi aquele dia assim que não... Só para o Espírito Santo de Deus mostrar assim, sou eu, não é você. Quem usa sou eu. Mas eu vou pregar em algumas igrejas e já fui em congresso e eu trouxe uma mensagem assim que Deus abençoou. Houve um movimento mesmo. Mas sempre
tem alguns que quando pegam o microfone dizem assim, meus irmãos, que palavra maravilhosa, pastor presbiteriano, mas prega assim como um pentecostal. Só faltou uma linguinha, pastor. Porque se você não falar a língua, é como se você não fosse espiritual. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí Paulo está dizendo, mas como é que vai dizer amém aquele que está presente? Então aqui, meus irmãos, para a gente partir para a segunda parte, tem duas coisas interessantes aqui no texto. Primeiro, você que tem o dom, seja ele qual for, principalmente o dom de línguas, você tem que pedir a graça a Deus para ter o dom da interpretação e você tem que estar preocupado com a edificação da igreja. O ponto de Paulo aqui é, no contexto da adoração comunitária, eu não sou a prioridade é o todo. No culto, eu não posso estar preocupado pura e simplesmente com a minha edificação. Eu tenho que estar preocupado com a edificação da igreja, do todo. Então, nada pode ser feito no ambiente de culto que diga respeito só a um. Não, tem que ser o todo. Esse é o lado de cá. O outro lado é, você que está participando do culto, você só pode dizer amém quando você compreendeu aquilo que foi comunicado. Ou seja, a igreja do Senhor precisa pedir a Deus discernimento, meu irmão, porque às vezes a gente é menino demais. Como eu já falei aqui, existem verdadeiros testemunhos, verdadeiras aberrações, pessoas falando em nome de Deus, aquilo que não tem nada a ver com a palavra, e o povo dando amém, aleluia, glória a Deus, pulando, sapateando, porque não busca o entendimento. Não busca o entendimento. Sexta-feira agora, na reunião de oração, um irmão muito simples, conhecido aqui nosso, ele fez uma observação interessante, eu acho que Dani lembra. Ele estava ouvindo uma determinada pessoa pregar, e na hora da pregação a pessoa foi defender o seguinte ponto. Ora, eu estava orando por uma causa, e aí Deus disse que não ia me dar porque eu estava pedindo demais. Então, meu irmão, não ore muito por uma causa não, porque Deus pode não dar exatamente por causa disso. Aquele irmão nunca passou por um seminário, Guto. Semi-analfabeto, mas lê a Bíblia. Aí ele disse assim, pastor, eu estava ouvindo aquilo e eu lembrei do que Jesus falou, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Eu lembrei de Lucas 18, quando fala que aquela mulher, quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e aquela viúva pobre, ela estava lá insistindo diante daquele juiz iníquo. Então, eu considerei, essa pregação aí está errada. Não precisa de curso de teologia não, meu irmão. Só precisa conhecer a palavra de Deus, para você poder julgar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, se é de Deus ou se não é de Deus. Conta-se que Dr. Shedd estava em um determinado evento, e uma pessoa começou a falar em línguas. E uma língua bem diferente, e uma coisa bonita, e chama logo a atenção. No nosso ambiente, não, mas no ambiente pentecostal, alguém se levantar e começar a falar em línguas, ou cantar em línguas, eu já vi uma pessoa cantando em línguas, você fica abestalhado. Mas se não houve interpretação, e se não tem um entendimento, eu não posso dizer amém, porque eu não sei se é de Deus aquele espírito ou não. Pode ser de Deus, pode não ser de Deus, pode ser o diabo. E aí diz que uma pessoa se levantou e começou a falar línguas, e a igreja começou a se alegrar, e aí o irmão disse assim, vocês entenderam o que ele acabou de dizer? Não. Ele estava falando no dialeto africano, e ele estava dizendo palavrões e impropérios contra a pessoa de Cristo.
E a igreja estava glorificando. A gente não pode brincar com as coisas espirituais, meu irmão. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Mas o diabo estava também. Para enganar, para roubar a palavra, para tirar de você a revelação do Senhor. Então não é porque a pessoa está falando línguas, porque a pessoa está cantando em línguas, porque a pessoa está fazendo fenômenos espirituais, que significa dizer que é de Deus, que vem de Deus. Então você só pode dizer amém, assim seja, aleluia, glória a Deus, se você entendeu. Você entendeu a mensagem, o que foi comunicado, o que está sendo dito? Pense, reflita, está de acordo com a palavra de Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, está edificando a igreja, sim, amém, glória a Deus. Mas o cara está lá falando, e ele está chamando a atenção para si, e ele está contando uma desgraça, e ele está falando coisas que contrariam a palavra de Deus. Misericórdia, misericórdia, está repreendido. Eu falei na outra mensagem, mas tem visitantes, só para trazer a sua memória. Tem um vídeo no YouTube de um falso profeta numa igreja pregando, e ele olha assim na parte do coral, e tem uma irmã muito bonita lá. E o pilantra vai logo na irmã bonita, né? E ele vai lá entregar uma palavra para ela. E ele começa entregando uma palavra. E os profetas de hoje, esses profetas de Baal, eles só falam coisa boa. E ele, olha, você é isso, você é aquilo, você é uma mulher de Deus, você é não sei o quê, e querendo pegar na mulher. E ela só olhando para a cara dele. E quando ele termina de falar, aquela serva do Senhor diz assim: Deus vai punir você. Ele tem um susto. E ela se volta para a igreja e diz: meus irmãos, nós precisamos pedir discernimento a Deus, porque nem tudo que é dito em nome de Deus significa dizer que é de Deus. E você não está agindo da forma correta. E ela começa a repreender, corta um microfone. Aquele falso profeta fica desajeitado, diz que Deus vai julgar, mas aquela serva do Senhor não aceita o abraço, ela se senta e não recebe aquela palavra, porque ela entendeu que não era de Deus. Uma pentecostal. Aí quando você vê um crente tradicional, com a cabeça que parece que tem minhoca, que tudo que se diz, tudo que faz, tudo que se coloca aí, ele acredita, ele recebe, é vergonhoso. Agora, olha o que é que Paulo diz, para a gente concluir esse ponto aqui. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Paulo agora, alguns dizem que Paulo está sendo irônico, mas a maioria dos exegetas que eu li acredita que Paulo está sendo verdadeiro. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque eu falo línguas mais do que todos vocês. E Paulo está falando isso porque havia um preconceito na igreja de Corinto em relação a ele, que ele não era espiritual, que ele não falou línguas quando esteve lá, e ele já defendeu isso anteriormente. Assim, de que adianta eu estar entre vocês e falar em línguas se vocês não vão entender? Mas eu dou graças a Deus, porque eu falo línguas mais do que todos vós. Vocês estão achando que vocês são melhor do que eu aí, igreja de Corinto? Nada, eu falo língua mais do que todos vocês. Eu tenho o Espírito Santo assim como vocês têm. No entanto, na igreja, veja que o contexto é a igreja. Esse é o ponto. Na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha, desconhecida. Eu acho que na Bíblia de muito pastor, esse versículo não está, rasgou. De muito pregador, de muitas igrejas. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus. E ele não pode estar sendo irônico, dando graças a Deus. Por favor. Eu dou graças a Deus porque eu falo língua mais do que todos vocês. Eu recebi o dom. Paulo recebeu o dom. Mas na igreja, quando eu estou na igreja, eu prefiro falar 5 palavras em um idioma que vocês conheçam. Eu prefiro falar de forma simples do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha,
e não há edificação da casa do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo para nós, igreja do Senhor, igreja do Pirangi. No culto, nós temos que pensar na edificação do todo da igreja. E para isso, é preciso que, da pregação ao louvor, as orações, tudo que acontece, tem que ser inteligível. Aí entramos para o segundo ponto. Porque o primeiro ponto ele defendeu em relação aos crentes. Ele está falando do princípio da inteligibilidade em relação aos crentes. Mas agora ele termina com esse fenômeno em relação aos descrentes. E eu deixei para os 10 minutos finais, não só porque o texto é muito polêmico, mas porque o princípio já foi esclarecido. Então ele diz assim, olha como é que diz agora a partir do verso 20. Irmãos, preste atenção nisso aqui, meu querido. Paulo vai usar agora o vocativo. Verso 20 ele mudou o tom. Ele esclareceu para os crentes, agora vai para os descrentes. Mas ele começa com o vocativo. Irmãos, meus irmãos. E aqui está incluída as irmãs, né? Paulo não era adepto da besteira aí do todes. É irmãos, está incluído irmãos e irmãs. Então ele diz, irmãos. E aqui tem uma coisa interessante. Paulo vai agora pegar uma chinela Raider mesmo. Ele vai partir para cima, ele está nas aplicações finais, antes de falar da liturgia, no verso 26, e agora ele vai dar de marreta. Mas ele é um pastor. E um pastor bate com amor. Então, aqueles irmãos, eles estavam equivocados, errados no seu modo de agir, de cultuar, fazendo uso errado dos dons. Estavam. Mas são crentes, são irmãos, são servos de Deus. Aqui não é um pecado moral, escandaloso. Aqui é questão de doutrina, de falta de doutrina, de conhecimento. Então, Paulo trata com amor, com firmeza, mas com amor. Então, ele diz, irmãos, aí vem a pancada naquela igreja que era orgulhosa, que se achava. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num só lugar, e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas, o idiotês, ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. O que Paulo está colocando aqui para a gente concluir? Ele está falando com amor. É irmão, é irmã, igreja de Deus, povo de Deus. Mas aí ele diz, parem de ser crianças. Já pensou que cipuada numa igreja que se achava espiritual, se achava acima da média, melhor do que o apóstolo Paulo? A expressão que aparece aqui na língua grega, ela está no imperativo constante. Ele está dizendo assim, irmãos, parem de ser infantis.
Pare com isso, vocês estão sendo criança, menino. Vocês estão com brincadeira de criança. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Esse pensamento é de criança, criança que gosta de aparecer, criança que gosta de exibir-se. Mas vocês são adultos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o dom de língua é coisa de criança? Não, por favor. Tem alguns críticos tradicionais que vai dizer, Paulo está dizendo que dom de língua é coisa de criança. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que essa postura de querer usar o dom de línguas para aparecer, para se mostrar na igreja, para mostrar que é mais espiritual, ter a proeminência, isso é infantilidade, é pensamento de criança, criança que gosta de aparecer. Você lembra dos seus filhos, ou os seus netos, você observa as crianças? Parece que quando tem mais gente é quando ele diz assim, agora que eu vou envergonhar. É que ele vai fazer a presepada. Isso é criança. Aí ele diz, então, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. E como eu disse, no grego a ideia é parem, eles já eram. Eles estavam vivendo assim. Mas, porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos, quanto ao entendimento. Olha, quanto ao mal, a malícia, aí sim vocês podem ser criança. Mas, quanto ao entendimento, sejam adultos, cresçam, amadureçam. Lembra do verso 12, que é o contexto? Ele está falando de amadurecimento. Ele está dizendo, meu irmão, cresça, amadureça, por favor. Na malícia, você tem que ser criança, não cresça na malícia não. Mas veja como a gente é. Cresce na malandragem a cada dia. Mas, naquilo que deveria crescer, não cresce, no entendimento. Então, Paulo está dizendo, olha, seja gente adulta, madura, não seja criança. Pois, aí ele vai dar aqui um ponto que é um dos mais polêmicos desse texto, por isso que eu deixei para o final, para a conclusão, porque aí os irmãos vão ficar no almoço discutindo, né? Ele vai usar aqui um argumento que divide, se você ler 10 comentários, tem 11 ideias sobre esse texto. O Dr. Diacácio diz que esse é o texto mais difícil, talvez, da Bíblia. Porque o que é que Paulo vai fazer agora? Ele vai usar um exemplo lá do livro de Isaías, Isaías 28. Só que ele não vai citar literalmente, ele vai aplicar o texto para a realidade da igreja de Corinto. E olha o que ele diz. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Qual é o ponto? Se você for ler Isaías, você vai ver que Isaías estava pregando que o cativeiro iria acontecer, que o povo deveria se arrepender, e os sacerdotes, o povo, não estavam nem aí, estavam zombando de Isaías. Estavam brincando, se embriagando. Até que Deus levanta os assírios, e os assírios vêm falando uma língua que aquele povo não conhece. E isso era sinal do juízo de Deus, porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus que Isaías profetizou. Aí, qual é o ponto de Paulo aqui? E não é simples, lembre-se que eu estou dizendo que o texto não é tão simples assim. É que as línguas são um sinal para os descrentes. Em que sentido? A ideia aqui é que quando a igreja está falando línguas, isso é um sinal do juízo de Deus para os descrentes. Em 2 sentidos, pelo menos. Primeiro, porque eles não estão recebendo a interpretação. Então, imagine um incrédulo, ele entra na igreja e a pregação é toda em línguas. Ele não tem o Espírito Santo, ele não entende nada daquilo,
O que é isso? Juízo de Deus para a vida dele. Ele não vai compreender, ele não vai se converter, não vai se arrepender, não vai se dobrar. Então, pode ser esse o sentido. Quando a igreja está falando línguas, isso é um sinal do juízo de Deus para os descrentes. Por quê? Porque eles não recebem a comunicação. Segunda coisa, é um sinal do juízo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus agindo na igreja, e quando o Espírito Santo de Deus está agindo na igreja, significa dizer que ele vai trazer juízo sobre o mundo. Então, o que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, o que vocês têm que fazer? Se vocês querem ganhar os incrédulos, vocês têm que falar de forma compreensível para eles, senão vocês só estão trazendo juízo para eles. Então, a igreja tem que pensar nisso. Na hora que eu estou falando línguas, só é juízo, porque a pessoa não entendeu, mas eu tenho que comunicar o evangelho para ele. E a outra coisa que pode ser o sentido. Vocês estão pedindo aí derramado o Espírito Santo? Línguas estranhas, tudo isso. Lembre-se que quando o Espírito Santo de Deus está sendo derramado, quando existe mover do Espírito, se prepare que tem juízo de Deus. Lembra de Atos? Depois do derramado do Espírito, lá na frente vem perseguição. Vocês estão dispostos a isso? Porque quando Deus enche a igreja do seu Espírito, dos dons, é para a igreja enfrentar o mundo. E quando a igreja vai enfrentar o mundo, se prepare que tem juízo, tem perseguição, tem problemas. Aí ele diz, mas a profecia não. A profecia é para os crentes. A profecia é quando nós ministramos a palavra de Deus e o povo recebe a edificação. Aí ele diz, portanto, toda a igreja se reunir num só lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estão loucos? Imagina um descrente entra na igreja, está todo mundo falando em línguas, pulando, sapateando. Aí o cara diz, rapaz, eu vim aqui para o culto, esperando receber algo de Deus, mas o povo é tudo doido. Tudo maluco aí. Como aquele bebo que passou na frente de uma igreja, e estava a zoada grande, era um moído grande, aí o bebo chegou para o diácono e disse, o que é isso aí que está acontecendo? Ele disse, é Jesus operando. Ele disse, se ele opera sem anestesia, que o povo está tudo gritando, loucos. Aí Paulo diz, não, mas se todos profetizarem e entrar um descrente, o que vai acontecer com ele? E não é todos de uma vez, porque ele vai colocar na frente que profetiza um, se o outro receber revelação, o primeiro se assenta, o outro vem e fala, ordem e decência. Mas ele está dizendo, se todos tiverem o dom de profetizar, de ministrar a palavra, de levar a palavra, se todos profetizarem e algum incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencidos que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em verdade, Deus está entre vós. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, concluindo, vocês estão reunidos para adorar o Senhor. Aí vocês estão preocupados em falar línguas. Aí está todo mundo falando línguas. É juízo de Deus para o incrédulo, porque ele não vai entender. O incrédulo, quando entra na igreja, pensa que está todo mundo doido. Agora, se vocês buscarem o dom de profecia, como eu estou dizendo, que é um dos melhores dons, e aí, na hora que o incrédulo entrou, tem alguém lá na frente, profetizando, pregando a palavra de Deus, essa pessoa, os segredos do coração dela vão ser manifestos. Deus vai quebrar essa vida, ele vai se prostrar diante do Senhor, ele não vai ter dúvida de que Deus está presente ali, e a vida dele vai ser transformada. O que Paulo está dizendo? A prioridade na igreja é a pregação. Sabe por quê? Porque quando eu estou pregando aqui, mesmo não sabendo a sua vida, o que está no seu coração, quando eu estou pregando a palavra de Deus de forma fiel, inteligível, na língua do povo, de forma clara, o Espírito Santo de Deus quebra você, revela os segredos do seu coração. E aí o cara entrou na igreja, ouviu a palavra, e disse assim, espera aí, contaram a minha vida para o pastor. Porque o pastor hoje disse tudo que eu sou, que eu fiz, que eu faço, e eu tenho que aceitar Jesus Cristo, eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor. Se não disser nada para o pastor, foi Deus que falou comigo, Deus estava aqui, eu quero ser transformado.
E aí acontece o milagre da vida dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que essa palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Que a gente possa sair daqui nesta manhã buscando os dons espirituais, sim. Mas, principalmente, que a gente possa colocar isso na nossa mente. Essa é a aplicação do texto. Que a gente coloque na nossa mente. Eu tenho que me preocupar com a edificação da igreja, com a conversão do perdido. Eu não posso me preocupar somente comigo. Eu não posso me preocupar somente com a minha devoção pessoal, com a minha vida. Então, se eu venho cantar, eu não estou preocupado em me apresentar, eu estou preocupado em edificar a igreja. Se eu venho pregar, eu não estou preocupado o que você vai pensar em dar show de oratória, eu estou preocupado em edificar a igreja. Se eu me levanto para orar, eu não estou preocupado com as palavras bonitas, eu estou preocupado em orar para que Deus abençoe a igreja e salve vidas para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos